Câmara dos Deputados instala 3 CPIs para investigar MST, Americanas e apostas esportivas. Após ter o mandato cassado, Deltan Dallagnol afirma que TSE fraudou a lei e a Constituição para puni-lo. E você vai ver também. Polícia Federal prende mais um suspeito de trocar etiquetas de bagagens no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Comércio do centro de São Paulo baixam as portas em protesto contra a Cracolândia. Temperaturas globais devem subir a níveis recordes nos próximos 5 anos. ONU pede 100 bilhões de dólares aos países membros e ao setor privado para reduzir a desigualdade digital. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E a Câmara dos Deputados instalou hoje 3 comissões parlamentares de inquérito às CPIs. Os colegiados vão apurar irregularidades na prestação de contas das Americanas, a manipulação de resultados esportivos por casas de apostas e a atuação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. A CPI do MST, para investigar as ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, é articulada por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e tem como presidente o deputado tenente-coronel Zucco, dos Republicanos. A comissão da CPI das apostas esportivas vai apurar a chamada máfia das apostas esportivas, que terá como presidente o deputado Júlio Arcoverde e o relator será o Felipe Carreiras. 8 jogadores investigados de fazerem parte do esquema foram suspensos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Já a CPI das Americanas vai investigar a contabilidade da empresa, que entrou com pedido de recuperação judicial após revelar no início desse ano inconsistências da ordem de 20 bilhões de reais. A presidência dessa CPI vai ficar com o deputado Gustinho Ribeiro, do Republicanos. O ex-promotor e deputado Deltan Dallagnol, que teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, afirmou que a Corte fraudou a lei e a Constituição para puni-lo. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu por unanimidade na noite de ontem invalidar o registro de candidatura de Dallagnol, levando à perda do mandato na Câmara dos Deputados. Para o TSE, Dallagnol, ex-procurador da Lava Jato no Paraná, infringiu a lei da ficha limpa ao se demitir do Ministério Público enquanto ainda respondia a processos disciplinares internos. O ex-deputado deu entrevista coletiva hoje no Salão Verde da Câmara. Ele estava acompanhado de deputados oposicionistas ao governo. Dallagnol afirmou que perdeu o mandato porque combateu a corrupção. O que aconteceu ontem no Tribunal Superior Eleitoral é muito simples. Inventaram uma inelegibilidade imaginária para me cassar. Hoje, o sistema de corrupção, os corruptos e os seus amigos estão em festa. Eu perdi o meu mandato porque eu combati a corrupção. E hoje é um dia de festa para os corruptos e é um dia de festa para Lula. A Lava Jato, em algum momento, despertou uma nova esperança em todos nós. A esperança de que tudo podia ser diferente. E essa esperança guiou esses parlamentares todos que vocês estão vendo aqui unidos por uma causa. A causa da justiça e a causa da liberdade. Agora, o que nós vimos com o passar do tempo foi um sistema se recolocando, se reconstruindo e se vingando. Se vingando primeiro com a anulação das condenações, com a formação da nova figura dos descondenados como Lula. Dallagnol foi eleito com 344 mil votos no Paraná na eleição do ano passado. O pastor Itamar Paim, do PL, vai assumir a vaga do ex-deputado federal Deltan Dallagnol na Câmara dos Deputados em Brasília. A decisão foi anunciada na tarde de hoje pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. E olha só, os conjuntos de joias que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu da Arábia Saudita, trazidos ao Brasil
por integrantes de seu governo são isentos de cobrança de impostos. A informação foi divulgada pela Receita Federal. No documento, a Receita informou que presentes destinados à Presidência da República devem somente ser informados à autoridade aduaneira em sua chegada e entregues à alfândega para armazenamento e posterior despacho. A defesa do ex-presidente pretende usar o ofício da Receita Federal para contestar a tese de suposta sonegação de tributos. O ministro Edson Fachin, do STF, votou hoje pela condenação do ex-senador Fernando Collor de Mello a mais de 33 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. O plenário do STF julga uma ação penal em que Collor é acusado de receber 29 milhões e 900 mil reais em propina por negócios da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras. Os demais ministros ainda devem se manifestar. Fachin considerou que há provas suficientes de que os crimes ocorreram e foram praticados por Collor, utilizando sua função de ex-parlamentar. Um novo desdobramento da Operação Iraúna da Polícia Federal prendeu hoje mais um funcionário terceirizado do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O suspeito possivelmente integrava uma quadrilha que trocava etiquetas de bagagens para enviar drogas para fora do país. A Polícia Federal cumpriu 6 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão. O suspeito é funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviço para o aeroporto. No momento da prisão, ele não estava em horário de trabalho e foi levado para a delegacia da Polícia Federal para prestar depoimento, em sequência encaminhado para o presídio. O outro mandado de prisão ainda será cumprido pela Polícia Federal. Os 2 alvos da operação são suspeitos de fazer parte de uma quadrilha internacional de tráfico de drogas que tem trocado as etiquetas das bagagens despachadas dos passageiros. A operação começou em abril, depois que 2 brasileiras foram presas na Alemanha levando drogas que não eram delas e só após 1 mês detidas foram liberadas pela Polícia Federal e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Durante a primeira fase da operação, no dia 4 de abril, 6 funcionários terceirizados do aeroporto foram presos. Os comerciantes da Rua Santa Ifigênia, na região da Cracolândia, no centro de São Paulo, fizeram hoje uma manifestação para protestar contra a falta de segurança. No lugar onde acontecem muitos roubos, furtos e agressões, já é comum ter que baixar as portas para esperar o clima melhorar. Eles pedem que as autoridades façam a sua parte. A manifestação de moradores e lojistas da Santa Efigênia e região, aqui no centro da capital paulista, começou às 9 horas da manhã com um apelo dos organizadores da manifestação para que todos os lojistas baixem as portas e se unam a esse ato que pede uma solução da Prefeitura de São Paulo para essa situação de insegurança que todos que moram e trabalham por aqui vivem todos os dias, com o fluxo dos usuários de drogas circulando aqui por toda essa região, com invasão a comércios, muita violência, assaltos. Ali no comando da manifestação, nós temos nesse momento Charles Resolve, presidente da Associação Geral do Centro. Vamos ouvir um pouco do que ele diz. Essa manifestação pede uma solução imediata com relação aos fluxos, aos tráficos de drogas, às biqueiras a céu aberto. Tem que ser uma solução de saúde para as pessoas que são viciadas e também uma questão de polícia para o tráfico, o crime organizado que está tomando conta da nossa região. Mas a nossa realidade, que a gente tem filmado, os moradores, comerciantes, é violência 24 horas. É assalto, é mata-leão, é gangue, é roubo de celular, é nóia batendo em nóia, paulada, é uma coisa surreal. É só quem mora aqui para dizer a realidade. E aqui na manifestação, um abaixo-assinado está circulando entre os comerciantes, um documento que foi criado pela lojista Jussi Moura. Veja o que ela tem a dizer. A gente não aguenta mais. É muita coisa, prejudicando a área comercial da Santa Efigênia. Não só da Santa Efigênia, a área central inteira. Se você vê a Avenida Rio Branco hoje, ela tem um dos maiores índices de roubo
da região central, entendeu? E é tudo através da Cracolândia, entendeu? É ladrão que entra lá dentro, é usuário que no desespero vai e faz, entendeu? Então a gente não tem mais o que fazer. Isso daqui é uma situação de desespero, é um movimento de desespero. A gente precisa que as autoridades vejam e procurem solucionar. E veja a seguir, temperaturas globais devem subir a níveis recordes nos próximos 5 anos. E ainda, a ONU pede 100 bilhões de dólares aos países membros e ao setor privado para reduzir desigualdade digital. Nós voltamos em instantes. Até já. E nós estamos de volta, 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira que parte dos chamados gastos tributários do país estão provocando desequilíbrio nas contas públicas. Segundo ele, esse cenário tem influenciado a atuação do Banco Central com a alta de juros. Segundo o Ministério da Fazenda, para esse ano, a estimativa de gastos com juros é de 740 bilhões de reais. E o gasto tributário injustificado alimenta os juros reais porque gera insustentabilidade da dívida pública e faz com que o Banco Central suba os juros. Haddad participou de audiência pública na Câmara para esclarecer a política econômica do governo federal. O convite partiu das comissões de Desenvolvimento Econômico, Finanças e Tributação, Fiscalização Financeira e Controle. O ministro ressaltou que o Brasil passou por mais de 7 anos sem reajuste do salário mínimo. Nesta semana, após negociações, o relator do arcabouço fiscal na Câmara, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, apresentou o relatório da regra fiscal. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta quarta-feira, com expectativas sobre a renegociação do teto da dívida nos Estados Unidos e investidores repercutindo os balanços de empresas norte-americanas. No cenário interno, as atenções seguem voltadas ao andamento do novo arcabouço fiscal no Congresso Nacional. As expectativas são de que o texto seja votado na Câmara até a próxima semana. E a moeda norte-americana recuou hoje 0,20% e encerrou o dia cotada a R$ 4,93 na venda. As vendas do comércio cresceram 0,8% em março e, com o resultado, o primeiro trimestre do ano registrou o melhor desempenho desde 2018. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O volume de vendas do setor cresceu 0,8% em março, na comparação com fevereiro, quando havia apresentado estabilidade. Com isso, o primeiro trimestre do ano fechou com alta de 2,4%. Esse é o melhor desempenho para os 3 primeiros meses do ano desde 2018. A alta em março foi acompanhada por 3 das 8 atividades que fazem parte da pesquisa do comércio varejista: equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, que registrou alta de 7,7%. Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, com 0,7%. Imóveis e eletrodomésticos, alta de 0,3%. Outras 4 atividades apresentaram resultados negativos. Tecidos, vestuário e calçados, queda de 4,5%. Artigos de uso pessoal e doméstico, redução de 2,2%. Livros, jornais, revistas e papelaria, 0,6%. E, por fim, combustíveis e lubrificantes, redução de 0,1%. O desempenho de março foi bem superior ao que era esperado pelo mercado, que projetava uma queda de 0,8% na comparação mensal. A previsão na comparação anual era de uma queda de 0,1%. E o avanço foi de 3,2% na comparação anual. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, o presidente da Turquia afirmou hoje que um acordo entre Rússia e Ucrânia foi alcançado
para estender o acordo mediado pela Turquia e pelas Nações Unidas que permitem que grãos sejam exportados de portos ucranianos no Mar Negro. O acordo, que estava programado para expirar na quinta-feira, foi prorrogado por 2 meses. A negociação foi assinada no ano passado e teve que ser prorrogada desde então. Os 2 países não comentaram sobre a prorrogação do acordo. O presidente turco e as Nações Unidas também não se manifestaram até o momento. De acordo com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, a continuação é uma boa notícia para o mundo. O presidente do Equador, Guilherme Lasso, dissolveu hoje a Assembleia Nacional no país e convocou novas eleições. A medida foi implementada um dia depois da primeira audiência de impeachment contra ele, que é acusado de favorecer uma petrolífera em contratos estatais. Novas eleições gerais devem ser convocadas nos próximos 7 dias. Lasso vai permanecer no cargo, governando por decreto, enquanto as autoridades eleitorais marcam a data do próximo pleito. E a Justiça da França negou o recurso do ex-presidente Nicolas Sarkozy contra uma condenação de 2021 por corrupção e tráfico de influência. Sarkozy saiu do tribunal sem falar com a imprensa. O ex-presidente e um conselheiro teriam proposto a um juiz a indicação para um cargo novo em troca de informações sobre processos em andamento. A Corte de Paris decidiu manter a sentença da primeira instância de 3 anos de prisão. Durante 1 ano, Sarkozy ficará em prisão domiciliar, sendo obrigado a usar tornozeleira eletrônica. Os outros 2 anos de pena foram suspensos. A advogada do ex-presidente afirmou que ele é inocente e que vai apresentar um recurso ao Tribunal de Cassação contra a pena, que também inclui a perda dos direitos políticos por 3 anos. As temperaturas globais devem subir a níveis recordes nos próximos 5 anos. A temperatura média mundial deve ultrapassar em breve o limite de aumento de 1,5 graus estabelecido pelo Acordo de Paris. As consequências disso para o planeta serão extremas. O alerta foi feito hoje por cientistas na ONU. A situação vai ocorrer devido ao impacto dos gases do efeito estufa e do fenômeno meteorológico El Niño. São 3 os gases principais do efeito estufa: CO2, metano e óxido nitroso. Concentrados em níveis recordes na atmosfera, eles retêm o calor e provocam um aumento das temperaturas. Já o El Niño é um fenômeno climático natural, geralmente associado a um aumento das temperaturas, maior seca em algumas regiões do mundo e chuvas intensas em outras áreas. De acordo com a agência da ONU, há 98% de probabilidades de que ao menos um dos próximos 5 anos e o quinquênio em seu conjunto seja o mais quente já registrado. O organismo especializado nas Nações Unidas calcula em 66% a probabilidade de que a temperatura média anual da superfície da Terra supere em 1,5 graus os níveis pré-industriais durante pelo menos um dos 5 anos. Os acordos de Paris sobre o clima estabeleceram como objetivo limitar o aumento das temperaturas globais neste século a abaixo de 2 graus, na comparação com os níveis pré-industriais de 1850 a 1900, ou 1,5 graus na medida do possível. Segundo a ONU, os dados publicados nesta quarta-feira não significam que vamos superar de forma permanente a barreira de 1,5 graus do Acordo de Paris, que se refere a um aquecimento a longo prazo sobre vários anos. E a ONU pediu hoje aos países membros e ao setor privado que destinem 100 bilhões de dólares, o equivalente a 491 bilhões de reais, até 2026 para reduzir a desigualdade digital global. A quantia é 3 vezes maior do que a prevista inicialmente. De acordo com a União Internacional de Telecomunicações, 2 bilhões e 700 milhões de pessoas no mundo não tinham acesso à internet em 2022, de uma população mundial de 8 bilhões. A agência da ONU destacou que a desigualdade digital que separa o mundo dos países menos avançados está aumentando e insistiu em que mais recursos sejam alocados para conectividade e digitalização nas nações menos desenvolvidas. Os 46 países menos desenvolvidos abrigam quase 1/3 da população mundial sem conexão. O acesso à internet é considerado muito caro na grande maioria dessas nações. Para remediar a situação, a UIT lançou em setembro de 2021 uma coalizão digital chamada Partner to Connect.
E vamos falar agora de futebol. Leonardo Félix comenta os destaques da rodada da Copa do Brasil. Boa noite, Léo. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Boa noite a todos que nos assistem aqui no Jornal das 18h30. Na abertura da fase de oitavas de final da Copa do Brasil, Fluminense e Flamengo empataram em 0-0. O placar pode dar a ideia de que foi um jogo amarrado e sem emoções, mas a partida foi bem diferente do esperado. O até então envolvente tricolor carioca ficou nas cordas, encurralado pela marcação bastante agressiva do rubro-negro. No primeiro tempo, o Flu não teve saída e apresentou diversas dificuldades para tocar a bola, sua principal característica em 2023. Já o Fla surpreendeu e foi intenso do início ao fim, sufocando o time de Fernando Diniz. Wesley por 2 vezes, Gabigol e Arrascaeta na mesma jogada e depois Gerson levaram muito perigo ao goleiro Fábio. O Flu só ameaçou com o Marcelo, ali já perto dos 30 minutos, e depois com o Ganso. A primeira baixa do tricolor foi justamente o lateral esquerdo Marcelo, que saiu machucado no fim do primeiro tempo. Já na segunda etapa, logo aos 4 minutos, Felipe Melo foi expulso após dar uma entrada no Gabigol. E é bom lembrar que o atacante do Flamengo também merecia o cartão vermelho por ter pisado em Paulo Henrique Ganso. O tricolor se aplicou ainda mais na marcação e acertou a saída de bola da defesa. Mas o rubro-negro continuou dando as cartas em chances incríveis desperdiçadas por Arrascaeta e Ayrton Lucas. O Fluminense conseguiu controlar o ímpeto do Flamengo e segurou o empate. Bom pelas circunstâncias para o Flu e decepcionante para o Fla. O jogo de volta será disputado também no Maracanã no dia 1º de junho e quem vencer fica com a vaga nas quartas de final. Se houver novo empate, a disputa vai para os pênaltis. E hoje teremos mais 7 jogos das oitavas de final da Copa do Brasil. Santos e Bahia, Palmeiras e Fortaleza, Grêmio e Cruzeiro, Sport e São Paulo, Atlético Mineiro e Corinthians, América Mineiro e Internacional e Atlético Paranaense e Botafogo. É isso aí, eu fico por aqui. Boa noite a todos. É com vocês, Juliana e Maria Alice. Obrigada, Léo. Uma ótima noite para você. Obrigada, Léo, pelas informações. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você. Obrigada pela companhia. Boa noite.